Olá, seja muito bem-vindo ao MetaCast. Nesse podcast eu quero bombardear você com muito conhecimento, com muita inspiração, falando sobre tecnologia, sobre inovação, sobre experiências de vida que vão contribuir na sua vida. Então, o MetaCast vai trazer para você muito conteúdo, simplificar conteúdo sobre tecnologia, metaverso, blockchain, disrupção, transformação tecnológica, histórias de vida de pessoas que têm muito conteúdo. E hoje nós temos um super mega convidado, o professor Ives Urquiza. Ele, apaixonado por educação e por tecnologia. Professor Ives Urquiza acredita que o lúdico e o científico podem e devem andar junto em harmonia. Professor certificado pelo Google para a tecnologia na educação, também embaixador do YouTube Educação do Brasil, sendo o único educador no mundo a possuir essa dupla certificação. Fantástico. Responsável pelo projeto Física Total, a maior comunidade digital de ensino de física e internet brasileira. Então, seja muito bem-vindo, professor Ives. Obrigado por aceitar o convite. E eu fico muito feliz tê-lo aqui, então, como amigo, iniciar esse projeto com uma pessoa que eu respeito e que sei que tem muito conteúdo para agregar para todos os ouvintes. E eu fico lisonjeado pelo convite, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de conversar com gente tão preparada, inteligente e disponível para transformar a educação do país. Muito obrigado, Ives. Bem, e para quem não conhece, Ives, por favor, um pouco se apresente para o nosso público. Eduardo, se eu fosse falar uma característica que talvez faça uma diferença principal na vida de Ives Urquiza, eu diria que Ives Urquiza é um insatisfeito. Isso. Ives Urquiza, quando perguntado qual seria seu maior desafio, responderia o próximo. Eu, desde jovem, nunca quis me sentir realizado. Eu sempre quis me sentir realizando. E sempre que eu me envolvo em qualquer projeto, eu tenho isso em mente. Eu tenho sempre que pensar em aproveitar o momento e pensar no próximo. Pensar como o momento atual pode servir de catapulta para o próximo movimento, para o próximo momento, para a próxima conquista. E Ives Urquiza, há quase 50 anos, vem nesse passo a passo, sempre tentando que o próximo passo faça ainda mais diferença na vida das pessoas que ele pode impactar. Fantástico. Um eterno inconformado. Gostei disso aí. Hoje em dia a gente fala muito de zona de conforto. E isso que você falou é totalmente se sentir confortável no desconfortável. Entender que você precisa estar em constante evolução e ter essa mentalidade, né, Ives? Porque tudo começa da mente. A partir do momento que você é capaz de transformar sua mente, o corpo aguenta. Sua mente é a parte mais forte. O que a mente acredita, o corpo suporta. Então você está falando fortemente que você, através da sua trajetória, você passou por diversos desafios. E qual o seu maior desafio? O próximo. Fantástico, Ives. Parabéns. E no seu projeto de vida, eu conheço você, eu sei que você não iniciou como professor de física. Em que momento isso iniciou na sua vida? Como você foi construir o maior canal de física do Brasil? Eduardo, existem coisas que a gente planeja e executa. Existem coisas que a gente planeja e não executa. Existem coisas que a gente não planeja e executa. Eu não sou muito afim de botar a culpa no destino, nem numa força superior, mas existem sincronicidades que acabam... Sabe aquele joguinho que você solta uma bola e ela vai batendo em alguns preguinhos e lá embaixo cai em algum lugar? Pronto. Embora a gente consiga uma curva gaussiana com isso, alguns pontos saem um pouco afastados da média. Eu vim de uma família de classe média alta de interior. Então era comum que na nossa família os projetos de vida para os filhos fossem ter filhos em 3 profissões. Eu era o menino que fazia cálculo de cabeça, então não teve dúvida, engenheiro. Minha irmã batia boca na escola, advogada. E a mais nova costurava boneca, médica cirurgiã. Então tava tudo acertado. E, assim, para fazer só uma pressãozinha, não sei se você sabe disso, eu tive um tio que trabalhou numa empresa muito grande como engenheiro. Você já ouviu essa história? Não. Pense onde é que um engenheiro bem-sucedido trabalharia no início da década de 90.
Década de 90, uma grande empresa de Mas- engenharia Mas pense forte, alto. alto. Uma empresa grande do Brasil. Seriam essas grandes construtoras, uma Odebrecht da vida? Tranquilo. Eu faço essa provocação já há alguns anos. Você foi um dos primeiros que disse uma empresa grande no Brasil. Eu não disse que era no Brasil. Meu tio, ele desenvolvia componentes eletrônicos para ônibus espaciais na NASA. Nossa. E como eu ia ser o primeiro engenheiro da família pelo lado da minha mãe, no ano que eu estava me preparando para o vestibular, ele veio ao Brasil me conhecer. E disse: minha sobrinha, aprimora tua inglês, estuda bastante, que titia consegue um bico na NASA. Ou seja, estuda bastante que titio vai arranjar um bico na NASA. Ele disse que eu fosse para Tradução simultânea, tá vendo, gente? Ele disse que eu fosse Não é para pra todo mundo, não. os Estados Unidos fazer mestrado, doutorado lá, e quando eu estivesse no doutorado ele conseguia um bico na NASA. Então imagina, um adolescente de 17 anos que escutou a vida toda que ia ser engenheiro, tem um tio super bem sucedido nessa área, americano, casado com a irmã da minha mãe, que dizendo que se eu fizesse mestrado, doutorado e aprimorasse inglês, eu ia trabalhar na NASA. Tudo certo, né? Futuro resolvido. Fui fazer engenharia. Só que aí é onde o exógeno se manifesta. Eu era um nerd padrão vulcano. Não sei se é uma referência para você, Mr. Spock. Os vulcanos eram uma civilização que a única função deles era aprender as coisas. Dentro do episódio, ele era o cara sem emoção, só racional. Ele, como era filho de vulcano com terráqueo, ele tinha um pouco de emoção e isso dava um tempero, mas os vulcanos eram 100% racionais. Então eu era aquele nerd que, com 14, 15 anos, lia 60 livros por ano, 4 ou 5 revistas semanais, jornal todo dia. Com quantos anos? 14, 15 anos, exato. Eu era insuportável, Eduardo. Eu era insuportável, porque você falava A e eu queria dar uma aula de qualquer coisa pra você, porque eu lia tanto que eu tinha essa necessidade de botar pra fora. E aí ninguém conversava comigo. Fui pra engenharia e só tava lá, estudando cálculo, física, detonando nisso, mas as minhas relações pessoais eram zero. Aí disseram, vai pro DA. Quando eles disseram, vai pro DA, eu achei que eu ia colaborar com alguma coisa de estudos. Mas não, eu era o bucha de canhão, com essa expressão? Bucha de canhão. Sempre que tinha que entrar na sala para falar alguma coisa, na engenharia da UFPE era muito mal visto. Os professores detestavam ser interrompidos. Mas bota um nerd, que aí o professor conhece o nerd e dá espaço para ele. Então eu era o cara que ia incomodar os professores. E aconteceu de eu precisar tirar alunos de sala para um jogo de vôlei que ia acontecer no espaço inimigo. E eles disseram, cara, se você bater a meta, encher o ônibus, a gente arranja um beijo de boca para você. Aí eu disse, pronto, vou perder meu BV. Pra quem tá acompanhando não sabe dessa gíria, BV é boca virgem. A gente tá falando da década de 90, tá? E aí eu fui na primeira sala, o professor de cálculo me conhecia, pediu pra olhar pro quadro e perguntava se eu conhecia o assunto o suficiente pra explicar. Eu disse que sim. E aí ele disse, ó, semana que vem você volta dessa aula, eu libero a turma toda. E eu enchi o ônibus na primeira sala. E disse, meu irmão, eu sou demais, saí. E aí perdemos. E eu não perdi. Eu continuei BV. Perdemos o jogo e eu não perdi o BV, porque nenhuma menina ficou disponível para a contrapartida. Não rolou isso. Não rolou. Acredito. Mas na semana seguinte, fui cumprir lá o meu papel, fui explicar. E eu não tinha pretensão nenhuma, nunca tinha passado pela minha cabeça ser professor. E eu tava lá só explicando, inclusive um pouco entediado, porque era um assunto muito básico. E de repente eu me viro, e no meio de todas as pessoas, uma menina que estava na frente me chamou muita atenção. Aquele padrão, mirradinho, cabelo meio caindo na frente do rosto e com a testa frangida, feito você fez agora. E o que é que eu interpretei disso? Que naquele momento, o que eu estava falando, estava batendo, tentando entrar. E engelhava a testa porque não conseguia. Eu fiz essa visualização e disse, eu vou fazer isso entrar na cabeça dessa menina. E aí eu me enchi de uma coisa que eu dou como dica para você, colega professor. Se encha sempre de entusiasmo. E aí eu comecei a dar o que seria a minha única aula na vida, como sendo a melhor aula possível. E pá, e tal, meus poucos recursos todos ali de oratória, e olhava e a menina com a testa frangida e nada. Até que terminou, eu bati o giz, abri os braços, esperando aplausos, que não vieram. Mas a testa da menina que tava assim, ó, fez assim.
E hoje, quando você estuda um pouco de fisionomia, que relaxa, só que relaxa a mandíbula, significa que você entrou para um estado de conforto. O que é que eu interpretei? Consegui. Entrou. Ela aprendeu. E de repente eu vi o que é que o professor faz. Você transforma a vida das pessoas e assiste isso acontecendo ao vivo, de camarote. E eu disse, caramba, é isso que eu quero fazer. Naquele momento, eu tive provavelmente uma das minhas maiores epifanias. Eu me enchi de uma energia, assim. Eu me lembro de Clóvis Barros Filho, não sei se você sabe, um professor de filosofia da UFRJ. Pronto, que disse que ele se descobriu... Bastante verbalista. Que ele descobriu aos 13 anos, numa palestra de geografia sobre petróleo, que falar para as pessoas era a da vez, era o que ele queria ser, era a máxima potência. Então, naquele momento, eu também me descobri. E saí desesperado, correndo pelo corredor da universidade, para aquela caixa azul que fica na parede, que você botava um negócio parecido com a moeda e discava. Pronto, pra quem não conhece, era Ureirão. E liguei pra minha mãe, que veio aos choros e aos berros. Meu filho, o que aconteceu? De novo, começo da década de 90. A gente só ligava final de semana pra casa dos pais que moravam no interior. E era sempre em horário combinado. De que cidade? Minha mãe mora em Bom Conselho, morava em Bom Conselho de Papacastas. Você é natural? Eu sou de Recife. Mas a família da minha mãe é de Bom Conselho e meu pai é de Triunfo. Tudo em Pernambuco. E aí quando eu ligo, que minha mãe me atende chorando, eu digo uma frase que à época era meio mal compreendida, que hoje não faz mais nenhum sentido brincar com isso. Mas eu disse, mãe, me descobri. E aí a minha mãe ficou meio que travada do outro lado, talvez pensando, rapaz, o que é que seu pai vai pensar disso? E aí eu disse, mãe... Cuidado, vocês que estão assistindo. A partir do momento que vocês chegarem pros seus pais e falarem, gente, me descobri, como você interpretaria? E importante, no momento que você se descobrir, nunca tenha vergonha de si. A única pessoa que o resto da vida vai acompanhar você é você mesmo. Então, quem quer que você seja, tenha sempre orgulho de si. E aí, quando eu disse pra minha mãe que eu queria ser professor, Eduardo, minha mãe do outro lado disse exatamente essa frase. Meu filho, uma pausa dramática. Você estudou tanto pra ser professor. Mas eu tava na epifania, tava naquele momento de energia, que tem mãe que bom, pelo menos um professor que vai saber o que dizer pros seus alunos, beijo, te amo. Pum. E saí pra viver os meus 15, 20 minutos de prazer. Perfeito. Mas aí caiu a ficha, que eu tava fora da cidade, morando às custas e ajuda de um tio, e que eu tinha responsabilidades com a família. E aí o que é que eu fiz? Tá na engenharia, você viu? Tava em engenharia elétrica. Eu sou engenheiro elétrico, eletricista. E aí o que foi que eu fiz? Tudo que eu pude adiantar, antecipar ao longo dos próximos anos dentro do curso eu fiz. Para terminar o mais rápido possível. Só que eu consegui ganhar 6 meses. Mas já comecei a dar aula particular nessa época. Cheguei a ter 273 alunos numa banca de estudos que eu montei antes de me formar em engenheiro. Me formei. Para quem é de Pernambuco deve conhecer a Jotude, uma linha de ônibus precária que levava para o interior. Peguei meu diploma bonitinho, botei numa moldura, vidro, embrulhei para presente e fui até o interior 4 horas chacoalhando. Entreguei para minha mãe, que botou na principal parede da casa dela, morrendo de orgulho. E aí toda vez que alguém chegava lá, olhava para aquilo e perguntava o que era, minha mãe fazia sempre a mesma coisa. Isso é meu filho, engenheiro. E aí o pessoal dizia, e ele trabalha onde? Odebrecht, Telebrás, lá, lá, lá. Aí ela sempre fazia, não, ele é professor. E esse movimento, não, ele é professor, de cabeça para baixo, provavelmente ajudou ela a desenvolver o bico de papagaio que ela tem até hoje. Ela é meio curvadinha e eu me sinto um pouco culpado. E assim começou minha carreira de professor. Caramba, que história forte. Agora, você falou uma coisa muito importante. Nunca tenha vergonha de ser quem você nasceu para ser. A única pessoa que você vai acompanhar é você mesmo. E essa inspiração que você tem pode não ter valor para outras pessoas, mas esse insight pode mudar muitas vidas. Você é esse instrumento multiplicador para fazer a diferença na vida dos outros. Nunca tenha vergonha de ser quem você é. Isso que você falou, Ives, é super importante. Todos os ouvintes que estão aqui saibam que essa experiência de vida que você traz é algo que passa por muitas outras pessoas. Tem vergonha de serem o que a sociedade talvez não julgue como ser a melhor profissão. Você quer fazer biologia, você quer ser professor de matemática, você quer ser professor
de qualquer área, muitas vezes o professor ele não tem o valor social. A nossa profissão é muito desvalorizada. Então você deve ter passado por muito percalços, má remuneração, más condições, excesso de aluno, até que você possa... Como foi a sua virada de chave? Você iniciou, se formou, e aí? Bom, meu pai era empresário do ramo de transporte de carga pesada. Meu pai tinha uma empresa que prestava serviço para a Gerdau, transportando ferro, e para empresas metalúrgicas transportando alumínio. E ele sempre estimulou os filhos a desenvolverem projetos. Ele nunca ficou constrangido, por exemplo, de, embora a família da gente tivesse uma condição financeira confortável quando eu era criança, que eu fizesse projetos para ganhar meu próprio dinheiro. Então, ao contrário, ele estimulava. Enquanto meus colegas de colégio de elite, nas férias, tinham só passeios, viagens presentes, nós tínhamos também passeios presentes, mas eu, por exemplo, ensaiava mágica para fazer show de mágica para meus colegas cobrando ingresso, enquanto minhas irmãs faziam sanduíche misto e suco para vender durante a apresentação. E aí ele ensinava a gente a fazer cálculo de custo, quanto deveria ser o preço, qual era a margem de lucro. Ele acompanhava a gente porque ele entendia que não era vergonhoso que o filho dele fizesse algo para ganhar o próprio dinheiro, embora não precisasse naquele momento. Porque ele achava que a habilidade que ele ia desenvolver na infância ia fazer diferença na vida adulta. E provavelmente fez bastante diferença na minha vida adulta. Seu pai é um empresário bem sucedido, ele vivia bem. Era casado, seu pai e mãe? Meu pai e minha mãe eram casados até meus 13 anos. Perto dos 14 anos se separaram. E meu pai, nós tínhamos um padrão de vida muito confortável até 1986 no Plano Sarney. Sim. Na época do Plano Sarney, meu pai estava o que a gente chama de alavancado. Ele tinha pego um projeto com a empresa de alimentos, Cobal, eu acho que era assim que chamava. Que era uma empresa de distribuição de alimentos em que ele descarregava caminhões de grãos. Só que o número de caminhões que ele tinha não era suficiente. Então ele se alavancou pegando outros caminhões e veio o plano que congelou todos os valores bancários. Meu pai estava usando dinheiro bancário, cortou todos os financiamentos e majorou todos os juros. Então meu pai se desestruturou e em 2 anos todo o patrimônio dele foi consumido. Isso veio junto à crise da minha família, separação, e foi um desastre. A montanha-russa da vida me jogou lá para baixo nesse momento. Mas a mentalidade... Verdade. Eu tinha 14. A mentalidade já estava implantada. E aí eu sempre fui um professor empreendedor. Mesmo estando no início de carreira, eu já tinha meu espaço. O espaço que era o Ives Cursos, que chegou a ter 273 alunos, que faziam um acompanhamento particular comigo e com outros professores que eu gerenciava. Depois disso, eu passei a fazer cursos em paralelo às escolas. Inclusive, quando eu cheguei aqui, a Maceió, eu mesmo sendo um professor na cidade pouco conhecido, como eu cheguei numa grande escola, na verdade nas 2 maiores, eu cheguei no COC e no Contato, rapidamente eu me tornei conhecido, abri um curso de física que se tornou o maior curso de física da cidade. Você já veio para Maceió? É uma das perguntas que seria a sequência. Você nasceu em Recife, se formou em Recife, daí como nasceu o convite de deixar a sua terra para vir para as Alagoas? O Colégio Contato tinha 4 sócios na sua fundação e um deles, por questões da empresa, que não convém a mim detalhar, até porque eu não participei desse detalhamento, se afastou e criou uma empresa concorrente. E essa empresa concorrente trouxe professores de Recife para montar um projeto de militares. Aqui não era muito comum projetos militares para ITA e IME, que são vestibulares de altíssima concorrência e de alto desempenho. Eu era professor do Colégio Militar do Recife nessas turmas de ITA e IME, e um professor de cá me conhecia pelo trabalho de Pernambuco. Me convidaram para fazer um evento, funcionou muito bem, e aí me convidaram para essa turma. Só que, além de trabalhar nesse nível de alta performance, perceberam que eu também conseguia me comunicar com as outras turmas. E aí eu saí de um professor que veio para pegar 3 turmas para um professor que tinha quase 20 turmas na escola. E o seu emprego lá, deixou de vez? Eles fizeram uma proposta depois de 1 ano de trabalho, perguntaram quanto era o meu salário lá e cobriram a oferta. Juntando todos os salários que eu tinha em Recife, eles pagavam mais para mim só aqui.
Ou seja, você antes você se formou e já foi direto ser professor ou chegou a trabalhar como engenheiro? Nunca. Nunca. Eu sequer fiz CREA. No segundo ano de engenharia, eu estava convicto que eu nunca trabalharia como engenheiro. Detalhe, eu fiz escola técnica em paralelo. Então, eu fiz eletrotécnica na escola técnica, engenharia elétrica e nunca exerci a profissão. Caramba, você tem um embasamento mais técnico, mais pragmático, mais prático. E a formação superior, ou seja, seria com certeza um grande profissional da área, mas optou realmente por sua vocação ser professor. Meu coração não estava na engenharia. Admiro muito a profissão, tenho amigos que são grandes engenheiros, mas como dizia Castanheda, demore o tempo que for para encontrar o caminho do seu coração. E na hora que encontrar esse caminho do coração, pode segui-lo, porque esse é o seu caminho. Ou como Nietzsche diria, segundo Clóvis Barros Filho, né? Demore o tempo que for para encontrar aquilo que lhe faz feliz. E depois de encontrar, não recue diante de qualquer dificuldade, porque o mundo vai te impor dificuldade sempre. Mas se é lá que está teu coração, é lá que você deve ir. Fantástico, hein? Ó. Essa aí merece um corte, hein? Salva de palmas, né? Muito bom, muito forte. Vamos cortar isso aí. Isso aí vai tocar no coração de quem está ouvindo. Muito bom. Não fuja da sua vocação, da sua missão. Fantástico. E Eduardo, se você me permitir só 30 segundos, muitas vezes os pais querem que a gente siga outro caminho, não por desamor, na verdade pelo oposto disso, porque eles querem que eu soframos o mínimo possível. Mas muitas vezes esse sofrimento é que abre as portas para a felicidade real. Então, respeite sempre seus pais, agradeça, mas siga o seu caminho. Fantástico. Isso aí. São pequenos insights desse, às vezes é uma palavra dessa que vira uma chave dentro de si e faz com que você enxergue um contexto diferente e dê uma guinada na sua vida. Concordo. É muito importante. Então, você buscar outras referências, todos vocês que estão ouvindo, busque referências para além da sua bolha, para que você possa, a partir daí, se tornar a pessoa que você quer ser. Inspiração, dificuldades virão, mas saiba, são suplantáveis. Para você chegar a quem você quer se tornar, o obstáculo é a preparação. Faz parte do processo. Aceite o processo, ame o processo. Isso. Curta a jornada. Muito legal, Ives. Então, dentro desse projeto, você era um professor requisitado de uma escola militar, daí recebeu o convite para vir para Maceió. Já era o contato? Já era o contato. Já era o contato. Já era o contato. A gente deu um pulo aí de 95, que foi quando eu me formei em engenharia, para 2005, que foi quando eu recebi o convite para vir para cá. Então vamos falar um pouquinho mais desses 10 anos aí. Ao longo desses 10 anos... Assim que você se formou, como foi a primeira dificuldade de arranjar emprego? Foi tranquilo? Como é que foi essa jornada? A minha primeira dificuldade foi falta de orientação profissional, falta de um mentor. Eu disse a você, né, mais cedo que eu era o nerd padrão Vulcano. Você combinar muita informação com pouca experiência nem sempre resulta em sabedoria. No meu caso, resultou em empáfia. Eu era um jovem de 20 e poucos anos que achava que era o cara que sabia mais que todo mundo. E por achar que sabia mais que todo mundo, eu era arrogante nas minhas relações. E nesse período, eu recebi a proposta para ir para um grande colégio de Recife, que como tem pessoas que ainda hoje trabalham, eu vou evitar citar nomes. Mas eu estava numa feira de conhecimentos e aí, na apresentação do profissional que estava dando o treinamento, ele pediu que uma pessoa fosse à frente para participar. E quando eu fui, eu acho que me destaquei e tinha um olheiro de uma das grandes escolas de Pernambuco que estava lá à procura de um professor de física, porque um grande professor ia se ausentar da escola. E ele veio conversar comigo e disse para eu conversar com o diretor de ensino de física. E eu fui. E quando cheguei lá, arrogante que era, na hora que foi proposta a minha participação, que foi colocado como deveria ser, eu disse que só tinha uma condição para trabalhar, que era poder reescrever o material que a escola usava, que eram os próprios professores da escola que escreviam, porque, na minha opinião, era um material muito raso e que estava aquém das reais necessidades de quem queria aprender física com profundidade. E aí o cara agradeceu a minha gentileza, disse que ia pensar
E esse cara era somente um dos caras mais bem relacionados. E numa mesa com vários outros professores, chegou um jovenzinho metido a sabedor e disse que só entrava se pudesse reescrever o material que eu escrevi, que tava uma droga. Diga aí. Aí os caras, como assim? Quem é esse cara? Aí meu nome rodou nas bocas dos principais professores de física. E sempre que eu me propunha a entrar numa escola, tinha um desses caras lá dizendo, não, esse cara aí vai gerar problema, porque esse cara não é agregador. E aí eu tive pelo menos 8 anos de muita dificuldade para entrar numa escola grande. Como eu tinha meu curso particular que me rendia o suficiente para ter uma vida digna, isso não foi um grande problema. 8 anos... Você teve 8 anos um curso próprio. Eu tive 10 anos. 10 anos. Eu deixei esse curso para vir para cá. Em física, em Recife. Em Recife. 10 anos. E aí aconteceu uma coisa interessante. Como é que eu entrei na primeira grande escola em Recife? Eu tinha 42 alunos do segundo ano dessa escola que faziam banca de estudos comigo em horários diferentes. E aí eles perceberam que eles me davam bastante dinheiro e que poderiam economizar esse dinheiro se fizessem a escola criar um programa de apoio para os alunos e a escola me pagasse. E entre eles criaram a estratégia de todos os dias passarem na coordenação, dizendo, a gente queria ter aula de reforço de física, chama o Ives. E aquela coisa de todo dia escutando o mesmo nome, disse, quem é esse Ives? Aí ligaram, me convidaram, eu fui lá, resultado, fui contratado para ser professor substituto e de apoio, virei professor efetivo, e aí isso abriram, a partir daí, as portas para as grandes escolas. Porque no meio da gente tem muito de indicação. No meio onde você está. Inclusive, eu recebi uma vez uma dica de um grande professor de Recife que eu deveria beber. Porque, como eu não bebia, eu não estava nas rodas de professores e quem não estava lá não era lembrado. Então, eu jamais seria sucesso. Ele hoje está no andar de cima, para quem acredita, e eu espero que ele tenha entendido que, mesmo sem beber, eu me tornei uma das referências de ensino de física do país. E me sinto muito vaidoso. Por isso, a vaidade positiva, de orgulho de ter conquistado, apesar de não ter sido vencido pela bebida ou por outros subterfúgios. Parabéns. Grandes negócios são realmente feitos em mesa de bar. Isso acontece, já fechei vários negócios em mesa de bar. Mas isso deve ser um óbice para que você seja capaz de provar seu valor. Sim. Eu tenho clareza de que quem não é visto não é lembrado. Mas assim, mesa de bar ou restaurante, né? É muito comum reuniões que aconteçam em torno de comidas e bebidas, né? É isso. Mas assim, hoje existem outras ferramentas. A gente tem treinamentos, como a gente de vez em quando vai no Sebrae, vai em eventos grandes e a gente acaba sendo visto. E com as redes sociais e a tecnologia, isso facilitou, porque a gente consegue penetrar em várias bolhas sem estar fisicamente nesses lugares. E aí a gente acaba forçando a entrada no mercado. Se você me permite, eu falo demais, viu, Eduardo? Professor, né? Antes da pandemia, quando eu gerenciava um grupo de professores da internet que faziam eventos, uma estratégia de furar bolha para tomada de decisões era sempre visitar as escolas onde a gente ia ter reunião na hora do intervalo dos estudantes. Por que isso? Porque muitas vezes a gente tem uma dicotomia cliente-consumidor. Quem consome a gente é a geração Z, que já está totalmente imersa na tecnologia. Mas quem é nosso cliente, ou seja, quem nos paga, às vezes é da geração X. É um migrante digital, não está familiarizado. Diretores de escola, muitas vezes, têm sarrafos diferentes quando falam de pagar um professor, o quanto eu cobro por uma hora de palestra. Ele pensa, mas eu pago isso de salário mensal para o meu professor. Por que a tua hora vale 1 mês de trabalho do meu professor? Isso. Aí o que é que eu fazia? Marcava na hora do intervalo. Porque na hora que a gente pisava na escola, a muvuca dos estudantes em cima da gente, querendo tirar foto, querendo falar com a gente, impedindo o nosso movimento natural, até chegar na direção, fazia o diretor no mínimo refletir, caramba, eu não sei quem esse cara é direito não, mas eu acho que meu aluno gosta dele. E aí a gente já chegava com autoridade para negociar as coisas. Você estrategicamente já marcava no horário, era para dar uma palestra? Não, eu marcava para ir negociar a palestra. Porque, assim, eu consegui, sabe, Eduardo, criar um verbete hoje. EduTubers, que são os educadores que usam o YouTube. É um verbete criado por mim em 2014. Nossa. E tem um outro que ainda não se oficializou, mas que eu bato muito na tecla. Nós somos de uma geração de popsores. Popsores. O que significa isso? São professores que alunos fazem fila para tirar foto.
São professores que alunos pedem autógrafo. São professores que correm na rua para falar com você quando o reconhecem. Professores de estrelas, né? Então, eu não uso muito estrela porque no meio da gente tem um pouco de preconceito. Acho que o professor estrela não é professor. Ele é o cara que faz só a maquiagem ali para poder ser popular. Não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Eu acho também discriminação. Aqui em Maceió, a gente organizou um evento em parceria com o Colégio Contato e trouxe 2 desses popsores. E aí depois a gente fez uma apresentação no meio do Maceió Shopping. Nós tivemos uma fila de 1h30 de pessoas tirando foto com a gente. Então, um aluno se propôs a ficar 1h30 em pé numa fila para ter 10, 15 segundos para tirar uma foto no meio dos professores. Isso para mim é uma coisa que é um movimento que é recente. Isso não era uma coisa comum. Mesmo os professores populares da escola não tinham esse efeito. Não tem esse efeito. Mas por quê? Por quê? Acho que E aí, como é que você analisa isso? Escassez. A rede social. Escassez. Porque o que acontece é o seguinte, o professor, mesmo o mais querido da escola, tá ali toda semana. Exatamente. O popsor, ele vem uma vez por ano e olhe lá se ele vem no ano que vem. Exatamente. Então essa escassez gera uma ideia de valor que potencializa tudo que já é feito. Perfeito. Eu enxergo isso claramente num processo de acesso, né? Se você desse aula, hoje você está vivendo 100% digital. Desde 2017. Desde 2017. Então, para eu achar o Ives Urquiza, ter esse acesso com ele, eu preciso ter um tempo específico, ser agendado. Não tem essa facilidade de agenda. Então, essa escassez gera realmente, poxa, conseguir ter um momento, e concordo perfeitamente que a rede digitais, o digital, ele transformou o processo de educação. Gostei do conceito popsores, não conhecia. E hoje existe uma vasta e clara vasta informação, quantidade de informação, né? Hoje o professor está ensinando na sala de aula, mas tem o YouTube lá com todos os conteúdos que você quiser sendo ministrado por diversas pessoas. E existe um paralelo do professor. Muitos professores dizem, poxa, mas o que é que eu posso agregar se já todo o conteúdo já está lá, né? De que forma você enxerga que o diferencial, como posso unir o melhor do digital com o físico? Eduardo, essa pergunta é uma pergunta importantíssima. E se existe um colega professor nos acompanhando agora, entenda que eu não sou uma concorrência. O digital não é uma concorrência. Nós colaboramos. Você pode melhorar o seu trabalho à medida que você usa o meu trabalho como suporte. Eduardo, eu tenho vídeos que foram assistidos por mais de 1,5 milhão de pessoas. Eu falo para a massa. Mas eu não falo pro João, que senta na 3ª cadeira da 2ª fila, que era um aluno muito bom no começo do ano, mas que faz uns 2 anos anda sempre muito tristonho, muito apagado, e as notas caíram vertiginosamente. O professor da sala de aula tem que ter a sensibilidade de entender que o João está com um problema. E se ele usa a minha aula para ganhar tempo, talvez ele possa, durante a aula, sentar por 5 minutos do lado do João para acompanhá-lo numa tarefa e descobrir que o João viu os pais discutindo, viu um momento de violência doméstica e ele passou a questionar tudo da vida dele porque as figuras de amor que ele tinha como referência mostraram para ele uma relação de ódio. E ele, como criança, como jovem, não consegue entender isso. E a vida dele teve um sopro na vela. A vela está apagada. Eu não chego no João. O professor na sala de aula chega. Se ele usa o meu trabalho para ganhar tempo, ele salva o João. Eu posso ajudá-lo, mas eu nunca vou substituí-lo. Fantástico. Parabéns. Eu acredito fortemente que o contato físico, ele é insubstituível, né? Já conversamos algumas vezes sobre esse processo de educação online. Inclusive, no Brasil está um projeto rolando sobre homeschooling, né? Mas o contato físico, a percepção da vida, somente o professor físico, você, professor na sala de aula que está me ouvindo agora, você é insubstituível. Estamos aqui falando sobre como unir o melhor do digital com o online. Mas saiba, o olho no olho, o contato, a empatia, enxergar como está o coração, como está a vida do seu aluno, só você que está próximo é capaz de dar a mão e trazer
esse aluno que está mal, que está precisando de um apoio para cima. Você transforma vidas, você é um grande líder. E, Ives, você que já passou por diversos anos trabalhando olho no olho, conectando com vidas, e hoje potencializa da mesma forma no digital, né? Tem um prazer de ter subido para você palestrando, estando com você em vários eventos juntos e gente trabalhando. Eu vejo que os professores, eles se conectam muito com a sua linguagem, né? Com esse processo de como você enxerga e utiliza metodologias para potencializar o aluno. Queria falar um pouco, você falasse um pouco sobre como você enxerga as estratégias para deixar esse aluno mais engajado. O que é que você faz nos vídeos? Quais dicas você daria para o professor para dar uma aula melhor? A primeira coisa que é importante que o professor entenda é que a gente faz a educação mediada por tecnologia, mas ela está no meio. Na ponta de um lado, na ponta do outro, a gente tem seres humanos. De um lado, aprendizes, do outro lado, ensinantes. Mas só existe esse contato por causa da mediação tecnológica. Mas é ser humano falando para ser humano, isso nunca deve se perder. E aí, Eduardo, eu acredito verdadeiramente que a primeira coisa que a gente deve buscar quando ensina algo é fornecer sentido para aquele algo. A maior forma de engajamento é o pertencimento. Se o estudante se pertence na sua fala, ele dá atenção a ela. Então, o maior exercício do professor na preparação de uma fala, na preparação de uma aula, é entender o público dele e entender como a informação que ele tem que passar entra na vida do público. E aí, se ele conseguir mostrar, olha, isso aqui é você também. Aí ele diz, cara, isso sou eu? Eu quero saber. Nas palestras, eu acho que a gente já teve a oportunidade de conversar com isso. Antes de qualquer coisa que eu faço, é mostrar para a plateia que quem está em pé falando é ela. Como assim, Ives? Eu me apresento para mostrar que eu sou quem está me assistindo. Porque quem está me assistindo, se conseguir se enxergar em mim, vai querer me ouvir. Porque vai querer se ouvir. Porque a história mais doce da vida da gente é a vida da gente. Quando a gente vê uma foto que tem um monte de gente, a primeira pessoa da foto que a gente procura quando nós estamos é a gente. Deixa eu ver como é que eu tô. Então, se eu consigo trazer o meu conteúdo para a realidade, e isso não sou eu que estou dizendo não, quem diz isso é Paulo Freire. Se eu consigo trazer a realidade para a sala de aula e o meu aprendiz se vê nessa realidade, ele quer escutar a história. Então, é desafiador, não estou dizendo que é fácil, mas se o professor tiver isso como mentalidade de como isso faz parte, e aí, um esforço grande do professor que às vezes não é feito é entender a sua plateia e se comunicar para si mesmo. Muito professor dá aula para si, não dá aula para o outro. E ensinar é um ato de amor e caridade. Você tem que se doar. Então, toda a sua comunicação tem que ser pensada no outro. Você tem que abrir mão da vaidade para poder doar aquilo que você está fazendo. E aí, quando você doa, você engaja. E aí, quando você engaja, você comunica. Quando você comunica, há maior chance de sucesso. Fantástico, Ives, fantástico. Já falamos da sua história de vida, já falamos dos momentos difíceis, como você tinha habilidade, conhecimento, mas não tinha habilidade social, e isso foi uma barreira que você conseguiu transpassar, muito importante. Recapitulando aqui, como você pode buscar ser uma pessoa melhor, já falou muito das suas superações, e eu queria perguntar para você, Ives, como foi que você conseguiu dar um up para que você, de onde surgiu essa ideia de montar um canal no YouTube e como você canalizou essa energia para crescer? Essa virada de chave, Eduardo, foi muito interessante, porque para o meu curso presencial, eu sempre procurava entender que tipo de tecnologia eu podia inserir. Por exemplo, um quadro. Como é que eu podia ter um quadro diferente dos outros quadros? Então, eu sempre estava pesquisando o que é que a turma estava fazendo fora do Brasil. Porque se existe uma vantagem de estar num país com um pequeno delay tecnológico, é que você também tem uma bússola tecnológica. Você olha para onde é o primeiro mundo tecnológico e entende o que vai acontecer daqui uns 2, 3 anos. Então, eu olhava muito para o que acontecia na Coreia, olhava para o que acontecia na Inglaterra, olhava para o que acontecia nos Estados Unidos, no Canadá, né? E eu comecei a perceber
que a comunicação digital estava diminuindo a distância entre professor e estudante e dando mais tempo fora da sala de aula para as interações. E aí, em 2009, em agosto de 2009, o governo brasileiro, sem qualquer aviso, impôs que o Enem, que desde 1998 era apenas um instrumento de posicionamento e avaliação do ensino médio, tanto que era o Exame Nacional do Ensino Médio, não era o Exame Nacional dos Estudantes do Ensino Médio. Ele era um indicativo de que políticas públicas deveriam ser adotadas para que o ensino médio pudesse ser melhorado. Em agosto de 2009, o Enem se tornou a principal forma de acesso à universidade. Então, embora eles discutissem e não gostassem disso, o Enem passou a ser o vestibular nacional. Só que pegou as escolas de surpresa, porque as escolas montam uma programação de um ano para o outro. Era agosto. E isso foi uma confusão. Quem era professor nessa época teve que lidar com um monte de incertezas, porque tudo que eles fizeram a prova agora é baseado nessa matriz de habilidades. A grande maioria dos professores, Eduardo, hoje, 13 anos depois, tem dificuldade de entender a matriz de habilidades. A primeira habilidade de física é reconhecer características ou propriedades de fenômenos oscilatórios e ondulatórios, relacionando-os em diferentes contextos. Propriedade, característica ou são coisas diferentes. Nas minhas palestras, sem querer constranger, eu fico falando um pouco sobre isso, porque além de palestra para professor, Eduardo, deixar aqui fazer meu merchan, eu também faço palestra para alunos, para professores. Falo, por exemplo, sobre storytelling, que eu acho que é muito útil para a educação. Falo de tecnologias educacionais, tecnologias voltadas para a educação. Falo sobre propósito. Falo de mais um monte de coisa. Quem quiser saber, depois me procura nas redes. Mas é o que acontece. A maioria dos professores não está pronto para responder qual é a diferença entre propriedade e característica. Caramba. E essa é só a primeira habilidade cobrada de natureza. E é só para não deixar você curioso, quando eu pergunto algumas coisas sobre você, por exemplo, você tem mais ou menos que 1,50 m. Se eu pergunto a você, você tem cabelos abaixo ou acima do ombro? Qual a cor dos seus olhos? Tudo isso caracteriza você, porque coloca você num grupo de outras pessoas que têm a mesma característica. Todas as pessoas de olho castanho estão juntas, então é uma característica, junta coisas. Agora, se eu perguntar qual é o seu CPF, esse número que caracteriza, não. Esse número é próprio, porque separa você de todos os demais. A propriedade é algo próprio que separa um do todo. E característica é algo que junta. Então, característica junta, propriedade separa. Só para deixar claro, porque muita gente não sabe disso. Olha aí, uma aula de física inclusa no meio do podcast. Você que está perdendo o podcast, você vai aprender diversos conteúdos, viu? Então, fantástico. E se quiser um pouco mais de física, tem mais de mil vídeos lá no meu canal, Física Total. Fantástico, fantástico. Aí, Eduardo, eu confesso a você que eu me perdi um pouco agora. Não, tá falando sobre como foi a guinada. Você começou a gravar vídeo. Isso. Em 2009, veio essa mudança. E aí, o que aconteceu? A prova, que era uma prova baseada em saber se você tinha ou não a formação que permitia você identificar determinado conteúdo, passou a saber se você, sabendo de determinado conteúdo, tinha desenvolvido uma determinada habilidade. Outra confusão que a turma não sabe, que é habilidade e competência. Né? Isso acontece. Habilidade e competência diferentes. Habilidades são saberes fazeres. Saber fazer algo. Competência é um conjunto que lhe permite executar coisas mais complexas. Por exemplo, um jogador de futebol tem que saber dar passe, saber cabecear, saber se posicionar, saber receber a bola. Cada uma dessas coisas é uma habilidade. Se ele domina um conjunto de habilidades, ele se torna competente. Aí, assim, de forma muito simplificada, né? Mas aí o que acontece? Eu tinha treinamento para construção de itens, porque eu fui elaborador de itens de concursos vestibulares. Então eu sabia o que era TRI, que ninguém sabia direito o que era. Eu sabia como era criar itens baseados em competências ao invés de conteúdos. E aí eu comecei a escrever um blog chamado Física do Novo Enem. Despretensioso. Mas como eu era um dos poucos habilitados a falar sobre isso, quando você juntava Física e Enem no Google, sem pagar patrocínio, o meu blog era a primeira referência. Então, de um blog, não sabia disso. Tive um blog chamado Física do Novo Enem.
Então, imagina você ser a primeira referência de pesquisa no Google organicamente. A quantidade de acesso que isso gera. Absurdo, meu blog explodiu. E aí o que aconteceu? Você falava de aulas de física para questões? Eu falava de como os itens deveriam ser construídos a partir dos conteúdos. Eu explicava o conteúdo e dizia, olha, como é que isso cai no vestibular tradicional? Entendi. Exemplo, vamos falar de dilatação térmica. Entendi. Uma barra metálica de 1 metro tem tal coeficiente de dilatação e varia sua temperatura de tanto a tanto. Calcule quanto é o tamanho da barra depois de ser aquecida. Entendi. Isso era um item comum. Hoje a gente falaria de um jogador de futebol que levou uma pancada, que na hora da pancada o médico entrou e jogou um spray gelado. E aí você lembra da sua avó que dizia que quando você levasse uma pancada na cabeça, botasse uma colher grande gelada. Sua avó já disse isso alguma vez? Já, minha avó não, mas já teve colegas que falaram dessa indicação. Pronto. Talvez você, como não tenha batido a cabeça muitas vezes, mas eu de vez em quando eu era meio estabanado, eu tinha que botar uma colher. Aí você tinha que identificar o porquê disso. O corpo humano, ele reage a uma pancada protegendo, usando fluido. Então se você começar a bater no seu braço e simplesmente continuar batendo, daqui a pouco você cria um edema, que é o corpo protegendo, colocando líquido. Além disso, dependendo da região que você bate, você rompe vasos. E ao romper vasos, se acumulam fluidos. Se você esfria a região, você provoca a chamada vasoconstricção. Diminuindo o tamanho do vaso, diminui o acúmulo. Então, diminui o galo, diminui o edema, diminui o inchaço. Então, você tinha que saber como o corpo reage e saber a física por trás da história. Que quando você diminui a temperatura, você diminui o volume dos vasos. Os novos itens têm essa proposta. Trazer para a realidade, ou seja, um jogo de futebol, você já passou por isso, bateu a cabeça, sua avó falou. Então, coisas do cotidiano e relacionando efeito biológico com efeito físico. Porque a prova é de natureza, não é nem de física, nem de química, nem de biologia. E aí eu comecei a escrever sobre isso e aí começaram a vir mensagens do tipo: professor, gosto muito do que o senhor escreve. Mas o senhor escreve muito, professor. Faz um vídeo aí para simplificar. Então eu comecei a perceber que as pessoas começaram a me pedir vídeos. Porque a gente estava vivendo uma transição do blog, que era escrito, pro vlog, que era vídeo. Nessa época tinha muitos canais. Que ano? 2012. E aí o que aconteceu? Eu fiz um grupo de controle, peguei um grupo de estudantes, com autorização da escola, e com eles eu propus uma atividade em sala e um complemento dessa atividade online, para validar se eu conseguiria me comunicar digitalmente. Peguei a namorada da época, botei ela fazendo uma gravação over the shoulder, que eu não sabia nem que era esse nome, mas é basicamente por cima do ombro. Usava uma Cybershot da Sony cor rosa, porque era dela, bonitinha, rosa. Ela botava em cima do meu ombro, sem encostar em mim. Eu numa mesa de frente para uma janela escrevia o que eu estava falando. Nem aparecia, era só minha mão. E aí eu disponibilizei para um grupo de quase 40 alunos e pedi, através de um formulário Google, alguns feedbacks. E os feedbacks se dividiram basicamente em 2 tipos. Falados de várias maneiras, mas dizendo a mesma coisa. Professor, a imagem não está muito boa. A iluminação está estourada. A posição da câmera não está legal. Ainda bem que o senhor explicou bem e eu consegui entender. Então, o que é que eu tiro? Técnica errada, comunicação certa. Ou então, professor, da próxima vez, grava falando para o microfone da câmera. Porque o microfone da Cybershot é na frente. Eu estava falando para frente aqui. Aí, o áudio ficou ruim. Ainda bem que o senhor explicou de um jeito que eu consegui entender. Ou seja, a técnica era ruim, mas a comunicação era boa. Aí, o que foi que eu entendi? Eu preciso corrigir a técnica. Comunicar eu consigo. Como eu tinha um dinheiro guardado para meu presente de 40 anos, que eu ia fazer 40 anos nessa época, e eu sofria muita pressão, porque o meu carro não era um carro compatível com a minha realidade de renda. Eu sempre tive na cabeça que eu preferia gastar 10 vezes mais do que um carro na minha morada do que gastar com um carro para poder andar só 15, 20 minutos do meu dia. Sempre, isso já há muito tempo. Você já desde sempre. Mas o que acontece? Eu tinha um negócio, eu tinha sócios. E dentro da realidade do nosso negócio era assim: se você tem um carrão, significa que você tem dinheiro, você ganha bem. Se você ganha bem, é porque você é bom. Se você é bom, você pode cobrar caro. Você cobra caro, seu aluno paga mais. Então, o seu aluno lhe paga mais porque você tem um carro grande.
E aí meus sócios, ambos, tinham 2 SUVs grandes, novas, e eu tinha um carro bom, eu tinha um Civic. Só que era um Civic usado, que eu não tinha vaidade de andar num carrão. Mas eu tinha essa pressão em cima de, você é um cara de sucesso, você não pode andar com esse carro não, tem que andar com um carrão e tal. O aluno olha qual é o carro que você usa, qual é o computador. Aí você quer saber de uma coisa? Vou comprar um carro mais caro que o carro dos meus sócios juntos. Que aí pelo menos para de encher meu saco. Mas isso era uma grande bobagem. E eu consegui despertar antes de fechar o negócio. E aí eu peguei esse dinheiro, que na minha cabeça estava gasto, e dividi para 2 anos de projeto. Como engenheiro, fiz o fluxo de trabalho, contratei as pessoas, fiz as contas de quanto demoraria para eu aprender a técnica de gravar, a técnica de editar, tratamento de som, etc e tal, quanto era a minha hora de trabalho, quanto era a hora de trabalho técnico, planilhei e disse, espera aí, é melhor contratar uma equipe. Montei um time de 9 pessoas e em fevereiro de 2013 comecei a gravar pequenos vídeos para avisar que eu ia lançar o meu canal. No 4º vídeo de lançamento, na 4ª semana, eu já tinha 1.000 inscritos no canal, antes de ter a primeira aula. Porque seu blog tava... Porque o blog tava bombando, E aí eu comecei o canal em 2013. E a ideia era me tornar a referência em 24 meses, que era o dinheiro do projeto. Em 13 meses eu era o maior canal de física do Brasil. Numa sala de 9 metros quadrados. E a sua consistência era quantos vídeos? Qual era a sua meta? 2 por semana. Porque à época, 2 por semana era o que preconizava o próprio YouTube. E o que é legal... Hoje mudou isso? Como é que tá? Hoje a ideia é 1 por dia, pelo menos. 1 por dia. É. Nossa. É porque, assim, a gente precisa entender que o YouTube é como se fosse um grande shopping. E aí existem lojas gigantescas, que são os canais de milhões de inscritos, e existem os canais começando, que é só aquela portinha. E cada vídeo que você lança é abrir a porta e chamar a atenção para sua loja. Quando eu comecei há 10 anos, tinha menos lojas e lojas menores. Então não precisava gritar tanto. Hoje, qualquer pessoa que entre... Por exemplo, eu quando entrei, o maior canal de física tinha 40 mil. Hoje o maior canal de física tem 900 mil. Então a briga é muito maior. Quando eu entrei, tinha 3 canais de referência em física. Hoje tem pelo menos 10. Eu digo canal de referência é aquele cara que tem consistência, produz sempre. Faz sério, exato, leva a sério com profissionalismo. Outra coisa, quando eu entrei, todo mundo era exército de um homem só. Eu tinha 9 pessoas na equipe. Você se diferenciou então, isso, pelo nível, né? Isso. Todo mundo fazia aquela captação de câmera de qualquer jeito ali e se comunicava, como eu, inclusive, tentei fazer com a minha namorada da época. Se eu tivesse feito só daquele jeito, provavelmente eu ia ter crescido, mas muito mais devagar. Como eu cheguei... Eu fiz tanto barulho com a minha chegada, embora muito pequena, eu fiz tanto barulho, que eu chamei a atenção do YouTube. Quando em novembro de 2013, meu canal ainda não era o maior da minha área, o canal tinha oficialmente 6 meses, eu fui chamado para dar uma... Com quantos seguidores? Eu devia ter uns 20 mil, 20 e poucos mil. Não era tão grande, não. Não, eu fui chamado para conversar com o head de educação do YouTube, antes do YouTube Edu ser lançado, para dar sugestões do que é que seria bacana ter lá. O cara tava na França e a gente fez uma telechamada. Então, antes do YouTube Educação ser lançado, eu fui consultado para dar minhas opiniões. Eu nem sabia o que era o projeto. E aí, o que acontece? Quando o YouTube veio, só tinha 15 canais no YouTube Educação. Meu canal tava lá. Em 2014, de tanto eu participar das coisas voluntariamente, do tipo, ficava sabendo que eu ia, sabendo que tinha, eu ia, me bancava para ir, eles passaram a me convidar e me bancar. Houve um evento chamado Transformar em 2014 que deu um pequeno problema. Uma inconformidade de coisas. E eu e 3 colegas estávamos lá e a gente segurou no tranco e resolveu a bronca. E nesse dia, eu sentei com o Red para conversar e eu disse, você viu o que aconteceu aqui? Por que você não pega a gente e transforma em embaixadores? Você viu que a gente funciona bem junto. Você viu que a gente tem propriedade. Você viu que a turma aceitou. Por que você não junta a gente e bota a gente para rodar pelo país, para falar da plataforma? Eu dei essa ideia. 6 meses depois, os embaixadores do YouTube foram criados. É um projeto nacional. E que deu tão certo que foi replicado. Fantástico. Fantástico, Ives. Fantástico. Olha, que história fantástica de... Muitas vezes você vai precisar pivotar. O que é pivotar? É mudar completamente da sua ideia original em outra. Não tenha medo de descartar uma ideia
em benefício de algo muito maior. Você pode não ter certeza hoje, mas se você não arriscar, você não será capaz de colher frutos ainda maiores. Então, Ives, fantástico essa sua história de mudança, de adaptação ao mercado, rápida adaptação, e como isso pode fazer a diferença em diversas outras áreas, né? Então, estamos aqui com 1 hora de bate-papo já, que fantástico. Eu nem senti, que bom. 1 hora de bate-papo, fantástico. Quando o conteúdo é alto nível, o tempo flui. Queria a gente encerrar um pouco, falar um pouco sobre você, sobre o ser humano, Ives, para que as pessoas conheçam um pouco mais do além do professor, para além mais do que tem nesse coração. Sei que você é uma pessoa de um grande ser humano. Queria perguntar para você, para que você falasse um momento de dificuldade, o maior desafio que você já superou na vida. Em 2016, na verdade, um pouquinho mais longe, em 1991, eu estava saindo de uma pizzaria comemorando a aprovação no vestibular de amigos. E como eu não bebia, como ainda não bebo, eu era o amigo da vez, toda vez. E eu achava legal, porque eu levava os amigos em casa e ficava com o carro para devolver no outro dia, porque na época não tinha Uber. E aí eu não ia levar todo mundo em casa e depois voltar a pé pra casa. Aí o cara, dono do carro, me deixava com o carro. E aí eu ia dar um rolezinho no carro dos outros, né? Nessa época eu tava na parte baixa da montanha-russa, né? A família tinha tido um problema econômico. Certo. E eu não tinha meu carro. Eu vim ter meu primeiro carro com 27 anos. E eu tava com 19. E na hora de ir buscar o carro, eu fui abordado por um marginal que me apontou uma faca dizendo pra eu entregar o que eu tinha. E eu pratiquei artes marciais por 8 anos. Fiz judô, fiz karatê, um pouquinho de kung fu, tentei capoeira, mas na primeira tentativa de dar uma pirueta, caí de cabeça no chão, fiquei com medo, saí. Embora capoeira não seja uma arte marcial, né? Então eu tinha treinamento marcial e achava que era feito videogame ou filme. Você fazia uma cara feia, um movimento bonito e resolvia o problema. Só que na vida real, a diferença de posição do meu pé, ao invés de me projetar 30 centímetros para trás, me manteve na posição que eu tava. E aí quando o cara tentou me acertar no peito, eu fiz um movimento de defesa em cima e um movimento de quadril embaixo que deveria me tirar da linha da faca. Só que eu errei. E aí a faca cortou meu abdômen. Mas eu consegui tirar a faca, me projetei por cima do cara, tava batendo nele quando alguém gritou, meus amigos chegaram correndo e o que eles viram foi Ives em cima de alguém batendo e uma poça de sangue no chão. O que é que eles pensaram? Ives tá matando alguém. E 4 amigos foram necessários para me tirar de cima dele. E eu só fazia gritar. Esse cara tentou me matar, esse cara tentou me matar. Até que alguém olhou pra mim e viu que o sangue no chão era da minha barriga. Ele disse, Ives, olha pra tua barriga, ele quase conseguiu. Quando eu olhei, meu amigo, foi a última coisa que eu me lembro de ter visto. Eu olhei, o mundo rodou e eu apaguei. E aí, quando... Assim, só pra não ter muito pesar nisso, né? No hospital, aconteceu uma coisa muito interessante. Cabeça de engenheiro. Quando eu acordei, ainda meio dopado da, provavelmente, anestesia e do processo como um todo, eu tava sentindo frio, um desconforto no nariz e frio. Aí, a primeira coisa que passou na minha cabeça, morri. A segunda coisa que passou na minha cabeça, ainda bem que tá frio, no inferno eu não tô. Diga aí. Olha. Então, assim, cabeça de engenheiro fazendo análise das informações do ambiente. E aí, quando eu consegui abrir os olhos, eu vi que, na verdade, eu estava rodeado de máquinas, eu estava no UTI, eu deveria estar no hospital, então eu tinha escapado. Fechei os olhos, dormi, descansei. Quando eu acordei, eu já tinha sido operado e estava tranquilo. Só que isso evoluiu ao longo da minha vida toda como um problema que retornava de tempos em tempos. Eu cheguei a fazer 5 cirurgias corretivas. E na última foi muito mais sério. Afetou quais órgãos? Na verdade, a faca passou de lado e destruiu a musculatura reto-abdominal e atingiu a aponeurose, que é uma parte um pouco mais dura, fibrosa, que protege os órgãos internos. E aí o músculo foi costurado, mas a aponeurose não se reconstituiu. Então eu passei a ter uma fragilidade no abdômen. Como eu parei de fazer atividade física por conta desse episódio, eu engordei 28 quilos. O tempo todo a alça intestinal estava forçando aquela cicatriz. E de 2, 3, 4 anos, bastava eu me abaixar e pegar algo mais pesado e rompia. Só que em 2006 foi um pouco mais severo, porque rompeu dentro, fez uma fístula, um furo no intestino. E começou a gotejar
líquido do intestino na cavidade abdominal. E provocou uma septicemia, não uma septicemia, um processo de começo de septicemia. Começou a infeccionar tudo. Sim. E a minha sorte é que meu umbigo rasgou e começou a drenar o líquido que estava dentro de mim, me apodrecendo. E aí eu fui levado ao hospital, passei lá 16 dias. Você tem uma ideia da gangorra que isso foi, ao longo desses 16 dias eu acumulei 8 quilos em líquido, que não conseguia botar para fora, e depois com o tratamento eu perdi esses 8 e outros 7, então eu variei 15 quilos para menos, eu aumentei 8, depois variei 15 para menos, 16 dias sem me alimentar, só pelo braço, porque estava tudo aqui dentro podre, precisei ser aberto, lavar os órgãos, passei 16 dias tomando remédio e depois precisei passar 6 meses em casa. E ao longo desses 6 meses, eu decidi fazer a transição. Não conseguia mais ler, porque eu estava agoniado, porque eu gosto de ler. Mas como eu só fazia ler, não tinha mais série para assistir, eu fiquei de cama parte desses 6 meses. Era casado nessa época, morava sozinho? Não, eu morava na casa dos meus pais. Na minha mãe, na verdade. Com minha irmã e sobrinhas. Mas a minha namorada da época ficou colada lá. E assim, foi muito complicado. Mas eu me decidi que a partir dali, quando eu voltasse, eu ia me entregar para o que era o meu sonho da época, que era o digital. E aí eu conversei com a escola e tal e preparei a minha transição. Contratei um profissional para fazer essa transição de carreira, para me entender psicologicamente, porque eu vivenciei um luto. Porque durante 25 anos, tudo na minha vida era pensado para o aluno, pelo aluno ou com o aluno. Uhum. Eu vim casar com 48 anos. Porque eu nunca constituí família, porque a minha família era a do meu trabalho. Tudo na minha vida era em torno do trabalho. Então, quando eu precisei dizer assim, o Ives professor de escola não existe mais, eu tive um processo psicológico equivalente ao luto. É como se eu tivesse acompanhado a minha morte. A morte de uma vida que eu tive durante 25 anos para uma nova vida renascer. Enquanto eu não consegui ajustar a minha cabeça para, cara, você fechou um ciclo e agora você abre um outro ciclo. Nesses 6 meses, eu tive uma depressão profunda, eu tive muitas ideias ruins sobre o que seria no futuro, como eu ficaria no futuro. E eu acho que foi o meu maior desafio, lutar contra a minha mente. Fazer a minha mente entender e virar essa chave. Foram 6 meses muito difíceis. Aí talvez tenha sido esse o meu grande desafio. Parabéns. Mais do que um dia, um momento, assim, uma história realmente forte, né? Transição de carreira já não são fáceis. Transição de carreira com mobilidade física e incertezas pairando no ar. E eu era rimo de família. Eu era o pilar da família. Então, uma coisa é você dizer assim, cara, eu vou diminuir o meu padrão talvez, eu vou ter uma vida mais simples por enquanto, talvez pro resto da vida eu não consiga me colocar como eu tô hoje, porque eu vivia o auge. Eu estava na principal escola, ganhando o maior salário da minha carreira, tendo o maior curso presencial de Alagoas, com mais de 400 alunos, então eu estava no meu auge e eu ia abrir mão de tudo isso, Né? para viver um novo sonho. Mas aí eu pensava... O contato seu ainda, o seu curso ainda existe? Presencial? Nada. Desde 2017 eu só tenho online. O cursinho que você era sócio ainda existe? É o maior da cidade, é o mais. É o com o professor Jaguaraçu Neto de matemática. o Jaguar, né? É o maior da cidade, é o maior centro hoje. Quem tá hoje lá com física é um grande professor, o professor Felipe Alves. Perfeito. Perfeito. Então, superado esse momento de dificuldade, quero também compartilhar com os jovens, compartilhar com todos os ouvintes, o momento de mais alegria, esse momento luz. Como você enxerga se, poxa, essa conquista ficou marcada no seu coração? Caramba, Eduardo, aí é tão difícil de responder isso como episódio único, sabe? Eu tive algumas epifanias. Aquele momento em que, nossa, eu saio de mim e vou para um... Uau! Momento uau! Exato, eu me integro com o universo e tudo faz sentido. Um deles foi quando a menina deixou de frangir a testa e me transformou no que eu sou hoje, né? Perfeito. Então, eu acredito que esse é um dos momentos mais vibrantes da minha vida. Mas eu quero crer que a vida é uma oportunidade de pequenos momentos que, no conjunto, fazem muito sentido.
Eu participei como consultor num ano e como agente educador no outro de 2 quebras de recorde mundial de aulas. Eu fui consultor na quebra de recorde de matemática, na maior aula de matemática do mundo, promovida pelo Universia, em São Paulo. E no outro ano eu estava no mesmo evento para quebra de biologia. Só que dessa vez eu não estava mais como consultor avaliando tecnicamente o evento. Eu estava como professor dentro do evento. E embora o recorde não fosse de física, se tivesse sido contabilizado também seria a maior aula de física. Tinha mais de 6 mil estudantes assistindo. Então, na hora que eu pisei o palco, sabendo que tinha ali o livro dos recordes, avaliando e acompanhando aquilo ali, foi um momento de epifania. Quando eu parei assim, olhei e disse... Foram Uau. quantas horas seguidas? O evento como um todo teve 8 horas. 8 Cada horas. professor participava por 32 minutos. Nossa. Assim, eu olhando toda a preparação que houve para culminar naquele evento e ver aquele monte de gente vibrando com você, porque minhas aulas para estudantes costumam ser de muita energia, né? Com professores também, mas é uma energia diferente, né? Quem quiser depois pode olhar, eu tenho alguns vídeos curtos no canal Física Total, mas um deles se chama Entrada Épica. Procura aí, Física Total, Entrada Épica, e dá uma olhada como é que eu entro no palco. E aí esse foi um grande momento de alegria. Um outro grande momento foi quando eu estava em Brasília para uma palestra e liga para mim o Red Latam do YouTube para conversar comigo e me conversar comigo quase 2 horas. Qual era a minha opinião, o que deveria ser feito para que o YouTube pudesse ajudar a educação do país. Eu disse, caramba, quem é esse cara aí, Ives Urquiza, que está falando com a maior empresa de tecnologia do mundo, dando a eles a opinião sobre o que deve ser feito? Então eu fui pro meu quarto e, assim, me emocionei muito depois disso. Mas do Física Total, talvez o que me mais marcou foi a experiência que eu tive com um índio. Você já ouviu essa história? Ah, só ouvi. Você falou. Pronto, então eu vou falar para tua audiência olhando para ela. Estou eu voltando de um dia comum de atividade. Normalmente eu dava aula de manhã, tarde e noite. E eu ficava no projeto Física Total no início dele entre 11 da noite e 1 hora da manhã. Eu normalmente ia dormir 1 hora da manhã, acordava às 5, era a minha rotina. E num desses dias eu abro lá as coisas do Física Total para acompanhar. E numa das ferramentas sociais que eu tinha, tem uma mensagem mais ou menos assim: olá, professor, eu sou o índio fulano de tal, da tribo tal da Amazônia, e estou aqui para conversar com o senhor só para lhe dar uma ideia do que seu projeto tem feito. E aí ele relatou que ele era de uma tribo onde não existia energia elétrica, mas que uma vez por semana um barco do governo passava e levava para uma cidade vizinha depois de 3, 4, 5 horas de barco, não me lembro exatamente quanto tempo, mas eram algumas horas de barco. Esses índios iam para a cidade e tinham acesso a uma central telemática, onde eles tinham acesso à internet, computadores e outras coisas. E aí ele disse que ao chegar lá, os meus vídeos eram os primeiros que ele procurava, porque ele estava se preparando para um vestibular, acredito que da Universidade Federal do Amazonas. E aí, de repente, deu um clique na minha cabeça. De uma sala de 9 metros quadrados, de Maceió, Alagoas, eu conseguia ajudar na construção do sonho de um índio que nem energia na tribo tinha, que precisava pegar um barco, viajar 4 horas para poder clicar num computador e assistir um vídeo meu. E aquilo ali deu a dimensão do que eu fazia. E eu comecei a chorar copiosamente de alegria por ter essa oportunidade. Então, foi extremamente transformador, ao ponto que hoje eu tenho uma palestra chamada Encontre o Seu Índio, para falar sobre propósito. Porque esse índio foi tão transformador que a minha equipe, quando por qualquer razão estava desmotivada, inclusive eu, se tivesse cansado, abatido, apático, por qualquer razão que fosse, alguém olhava para mim e dizia: lembra do vídeo do índio. E esse índio, com essa declaração, ajudou o Física Total a se tornar o que é. Porque sempre tem que ter o vídeo do índio. E esse índio hoje são todos que acompanham a Física Total. E é isso, meu querido. Que show, meu querido. Que história do índio. Sempre que eu vi a primeira vez, eu disse, caramba,
Que inspiração, né? E isso me mentaliza, isso potencializa uma coisa. A nossa mensagem, muitas pessoas se inspiram em você. Você que tá ouvinte, muitas pessoas se inspiram em você sem que você tenha noção disso. Então, continua a tua jornada. Continua a sua jornada. Continua. Não para. Independente do momento agora. Isso é passageiro. Tudo passa. Essa história que o Ives trouxe, isso, muitas pessoas precisam dessa sua mensagem, tá? Então, agradecer. Estamos aqui na reta final. Ives, gostaria de agradecer a sua disponibilidade, a confiança, a parceria de sempre. Espero que nós tenhamos muitos outros momentos de troca, de compartilhamento. E gostaria que, se você fazer uma mensagem final, se você pudesse, se essa mensagem que você vai falar agora fosse tocada em todas as televisões, se todas as pessoas do mundo pudessem ouvir, qual mensagem Ives Urquiza falaria para todos que estiverem lhe ouvindo? Nossa, que responsa. Em primeiro lugar, Eduardo, a satisfação foi toda minha. O convite foi um convite que me deixou muito lisonjeado, como eu disse no início. É muito bom ter a oportunidade de trocar com quem está alinhado, com quem tem sinergia e com quem está preparado para ajudar tanto a mim, porque eu aprendo sempre que a gente conversa, como provavelmente todos que estão assistindo agora, em algum momento algo do que a gente disse também tocou e vai transformar. Mas respondendo a sua provocação, eu vou dividir com a plateia uma história que é de quando eu tinha 9 anos. 9 para 10 anos. A gente lá atrás falou que meu pai gostava de estimular os filhos a desenvolverem projetos e tal. E quando eu tinha... Eu digo sempre 9, mas talvez 9, 10 anos. Nessa faixa de idade, eu levei uma caixa de chocolate para a escola. Achando que na hora do intervalo, eu ia abrir a caixa de chocolate, comer o chocolate e ia ser tudo normal. Só que imagina, você tá lá, 9, 10 anos, um monte de criança, abre a caixa de chocolate, sobe aquele cheiro de chocolate, a muvuca que isso provoca. Veio todo mundo em cima de mim, e eu meio que agoniado, sem saber o que fazer, eu falei por impulso, só dou chocolate pra quem me der moedas. Achando que ninguém ia me dar moedas. Só que as moedas começaram a brotar dentro da caixa. E os chocolates começaram a sumir. E num primeiro momento, isso me provocou um abuso, uma revolta. Acabaram meus chocolates. Só que aí, lembra que eu sou bom de fazer conta de cabeça, né? Eu calculei ali rapidinho quanto tinha de moedas e disse, peraí, isso aqui dá 2 caixas de chocolate. Eu compro 2, fico com uma pra mim. Vendo a outra. 2 vira 4. Faço 2, como uma. E aí eu tenho chocolate infinito, meu amigo. Pro resto da vida eu vou ter chocolate. Vendo uma, eu faço 2. Cheguei em casa crente que quando eu contasse essa descoberta pro meu pai ia me jogar pra cima, soltar fogos e fazer o escarcéu. Para minha total frustração, meu pai me perguntou, e no final de semana, que não dá pra vender o chocolate? Aí eu, primeiro, chocado por não ter a receptividade que eu esperava. Segundo, eu disse, ué pai, você acha mesmo que eu vou comer uma caixa de chocolate por dia? Isso é só um jeito de contar, pai. Eu não vou comer chocolate todo dia, não vou vender uma caixa todo dia. Eu tô só dizendo que eu vou poder vender sempre e vou ter sempre. Aí ele, tá legal. Mas e nas férias, cara? Porque as férias da nossa época... Você é mais jovem do que eu, na verdade, né? Eu já vou fazer 50 anos. Mas na minha época, a gente só tinha 180 dias letivos. E nesses 180 dias contava o período de recuperação, que hoje são 200 e não conta as provas. Então eu, que só passava por média, eu tinha 3 meses e meio de férias. Eu ficava de férias em novembro e só voltava em fevereiro, depois do carnaval. Caramba. Nossa, era muito tempo de rua. Aí o que acontece? 3 meses. Aí meu pai quer me derrubar, né? Aí eu disse, pai, é o seguinte, eu tenho disciplina. Eu guardo uma caixa de chocolate. Eu guardo uma caixa de chocolate pro primeiro dia. Mais disciplinado, ó, desde pequeno, Desde sempre disciplinado. E abusado. Eu guardo, meu pai. Aí ele vai pra lá, vai pra cá, ele tinha um repertório muito melhor do que o meu. Eu me lembro que no meio ele disse, aí quando o pessoal deixar de gostar de chocolate, coisa que nunca acontece. Mas a sensação que eu tive é de frustração. Eu fui dormir pé da vida. Eu disse, caramba, como é que meu pai não conseguiu entender? Bicho, foi uma noite terrível. No outro dia, eu levei chocolate.
Vendi chocolate. Voltei pra casa. Só que ao invés de alegria que eu tive no dia anterior, eu fiz só aquela coisa do nordestino na marra, abusado. E aí meu pai, vendo aquela minha cara abusada, disse: "Ei, rapaz, cara feia, você tá com fome?" Respondi qualquer coisa, meu abusado, não façam isso, respeite seus pais. Ele disse: "E aí, cadê o chocolate? Vendeu?" Aí eu disse: "Vendi, mas por que você tá perguntando se o senhor não gostou da ideia?" Aí ele disse: "Quem falou que eu não gostei da ideia? Senta aqui pra papai contar uma história pra você." E aí ele disse uma das coisas mais profundas que a minha mente até hoje guarda. Ele me colocou no colo e com aquele olhar amoroso me disse: "Filho, quando você tiver um projeto, não pense que o mundo vai parar para te aplaudir. Não pense que o mundo vai cercar você para lhe parabenizar. A maioria das pessoas não faz e não dá crédito para quem tenta fazer. As pessoas, ao invés de te ajudar, vão tentar tirar você do seu caminho. O que eu fiz ontem foi uma validação para saber o quanto você estava de verdade engajado com o seu projeto. Daqui para frente, sempre que você tiver algo que você acredita e que é verdadeiramente seu, se cerque de pessoas que potencializem as suas habilidades." Ele não disse exatamente isso, né? E tenha força de caráter. Isso eu sei que ele disse, porque era a expressão que ele usava, força de caráter, que hoje a turma chama de resiliência, né? Disciplina, resiliência. Então o que ele disse foi: quando você acreditar realmente em algo, se cerque das pessoas que têm sinergia com você, que acreditem e possam potencializar seus passos. Mas aí ele disse uma coisa que é muito importante: e dê tudo de si. Em tudo aquilo que você se envolva verdadeiramente. E dê sempre aquilo de melhor que você tiver. Porque com essas condições, as coisas são conquistáveis. Não quer dizer que sejam fáceis. Aí ele falou: as coisas são conquistáveis. E disse a frase que eu tenho tão forte gravada em mim, que eu carrego no peito, em 42 camisas que eu tenho iguais. LQVP. Lembre que você pode. Se eu tivesse uma mensagem que eu pudesse passar para todo mundo, é que se você se cerca das pessoas e dá o seu melhor, os objetivos são conquistáveis. Lembre que você pode. Fantástico. Ives, que mensagem profunda e que ensinamento forte esse. Então, com essa mensagem final, com experiência e tanto conhecimento foi trazido hoje, encerramos o episódio do MetaCast falando sobre história de vida, sobre inovação, sobre como você vencer as barreiras. Olha que mentalidade forte. Então, no episódio de hoje, iniciamos falando sobre um engenheiro que não atuou como engenharia, identificou o seu propósito desde cedo. Além disso, ele foi capaz de reconhecer que não tinha habilidades sociais, e isso é algo essencial. Você que está vendo, aprenda desde cedo a se analisar, pois você é contratado pelas suas habilidades técnicas. Você será demitido pelas suas habilidades, ou falta delas, comportamentais, sociocomportamentais. Falamos sobre isso, falamos sobre como pivotar, como mudar um propósito e, acima de tudo, essa mensagem final fantástica. Independente das suas barreiras, independente de quem não acredita em você, seja capaz de dar o tudo de si, se blinde, pois as outras pessoas, quem precisa acreditar em você, só precisam de 2 pessoas, e uma é Deus, a segunda é você mesmo. Continua. Seja aquilo que você nasceu para ser. Muito obrigado a todos. Com isso encerramos o podcast. Muito obrigado, Ives. Obrigado pelo convite, Eduardo. Meu querido. Prazer. Um abraço a todos, gente. Obrigado.